Dito isso, nós construímos a tabela verdade e nós conseguimos fazer a prova real, se está correto ou não, olhando os arranjos. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu consigo chegar nesse resultado olhando para a árvore binomial. Ok? Mostra, e fazendo a prova do macete. Oi, Augusto. Mostra, por favor, na árvore, de onde você tira essa informação. Tá? Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Tá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Sempre lembrando que eu tenho que respeitar a combinação, né? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Então, o primeiro conjunto nós já resolvemos. Quantas linhas tem essa tabela verdade? 2 elevado a 3, certo? De 3 proposições. Portanto, eu preciso de 8 linhas. 4 nós já resolvemos, que foi o lado do primeiro caminho verdadeiro da proposição P. O lado falso agora. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, falso. Ok? Foi utilizando essa distribuição na árvore binomial que nós chegamos até a tabela verdade. Ok? Chegamos a 8 linhas. Será que está correto? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Está correto. Perfeito? Deu para entender, Augusto? Deu, tranquilo. Muito bom. Tá? Então, sempre tentando respeitar, sempre respeitando essa regra, certo? Como é que fica a disjunção e a condicional com 3 elementos? Disjunção e a condicional, fazendo direto. Como é que fica? Perdão. Eu tenho 3 elementos, certo? Então, aqui eu preciso fazer, eu preciso ordenar de 2 em 2, ok? Então, aqui nós seguimos outra regra, que é aquela regra de proposições compostas. Então, sim, eu consigo resolver com 2 elementos só. Então, ficaria verdadeiro, verdadeiro, perdão. Ficaria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Respeitando só os 2 primeiros elementos. Se eu desejasse fazer com a disjunção com R, eu teria que fazer a combinação P com R, P com R, Q com R, certo? Aqui eu optei por trabalhar com os 2 primeiros por hábito. A condicional de P com Q. A primeira precisa ser verdadeira, o segundo elemento precisa ser falso. Então, para que o valor lógico seja falso. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Ok? Mas aqui com 3 elementos, nós seguimos qual regra? A de construções de tabelas compostas lá. Ok? Vamos iniciar a nossa lista, então. Pessoal, vamos sempre tentar fazer uma revisão assim no início, para retomar os conceitos, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, outros afazeres. Então, eu acredito que é interessante a gente ficar retomando as regras. Ok? Professor, tudo bem aqui? Pode. Sim. Só não apaga, deixa eu... Estou copiando aqui, só um minutinho. Ok. Posso fazer isso aí? Ok. Com relação à lista, todo mundo teve acesso a ela, tranquilo? Não teve nada fora da base? O que vocês acharam? Legal. Tranquilo. Eu tentei colocar o máximo de alternativas realmente para nós praticarmos ali, treinarmos um pouquinho, tá? Ó, foi bem em tempo, tá? O professor André entrou.
Professor, eu ia iniciar agora a nossa lista de exercício, então, se o professor desejar tomar a palavrinha, fique à vontade. Ok? Olá, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor André. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, estou passando aqui, não é para dar recado, não é para brigar, não é para nada. Eu só estou passando aqui para saber como vocês estão. Como é que vocês estão aí passando esse tempo de pandemia, tá? Nós estamos vendo aí que a coisa está crítica, né? O índice de mortes aumentou, então estamos preocupados com os nossos alunos, tá? Visitei agora o primeiro ano e conversei um pouco com eles sobre isso, não dei nenhum recado, só conversei sobre isso lá com o pessoal do primeiro ano e estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês e dizer assim, que nós estamos juntos nesse período crítico e problemático, e para vocês assim, em primeiro lugar, a nossa preocupação, nós enquanto coordenação e professores, a nossa preocupação com vocês não é nota, não é frequência, tá? A nossa preocupação é que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, com saúde, tá? Ontem nós perdemos um aluno de ADS, já terminou o curso no final de 2018, colou em fevereiro de 2019, a nossa última colação de grau presencial, ele estava na colação de grau, colou grau em ADS, e um aluno líder de turma, um excelente aluno, Marcelo Luiz Leite, lá em Paysandu, um aluno que tinha 34 anos de idade, casado, com um filho de 4 anos, um cara atleta, não fumava, não bebia, se sentiu mal, foi internado, foi entubado, 30 dias hospitalizado, faleceu, foi sepultado ontem, tá? Então, a nossa preocupação é com vocês. Porque o ano passado, na pandemia, o índice de mortalidade atingia pessoas acima de 60 anos. E agora está diminuindo, né? Pessoas com 40, com 30 também estão morrendo. Perdi um grande amigo meu de graduação com 38 anos de idade, tá? Então, pessoal, se cuidem. Lá os nossos alunos do primeiro ano, nós temos um aluno que, nesse mês de março, ele sepultou o pai e sepultou a mãe. Entende? Então, assim, todos nós estamos sofrendo, né? Então, assim, se cuidem. Eu não sei se vocês, alguém está passando por esse problema de pandemia, né? Se alguém aqui perdeu alguém da família, né? Eu desejo que não. Mas é claro que você perdeu alguém próximo, você perdeu alguém em algum momento da vida, você teve algum tipo de contato, alguém que você conhecia, mesmo de longe, você ficou sabendo de alguém que se foi, né? Então, se cuidem. A minha preocupação enquanto coordenador é que você, em primeiro lugar, cuide da tua vida e da vida dos teus. Evita sair de casa, evita festas, evite. Fique em casa, tá? Nós queremos voltar às aulas presencial? Muito. Queremos muito. Assim como vocês também. Mas o momento agora é cuidar da nossa vida. Se nós perdermos alguma coisa agora, a gente recupera, a vida não, tá? Então não se preocupem com nota, não se preocupem com frequência. Em primeiro lugar, a vida de vocês e a vida dos teus. Depois nota, frequência, a gente conversa e a gente resolve. Os meus professores, eu tenho conversado muito com eles, e os meus professores também têm essa preocupação muito grande com vocês, tá? Então, a minha instrução para eles é aulas leves, aulas mais tranquilas, né? Se alguém quiser falar, fale. Se alguém quiser chorar, chore. Eu comecei a
pessoal do primeiro ano e alguns começaram a chorar. Eu tenho um aluno no primeiro ano que já é portador de diploma, está fazendo a graduação dele, e ele é enfermeiro. E aí ele pediu a palavra agora e chorou. E nós ficamos ali somente ouvindo ele. Então, o momento agora é de ouvir, tá? Então, assim, se a carga estiver pesada para você, e se você quiser, de repente, interromper uma aula para bater um papo, todos vão acolher você, né, nessa sua fala, nessa sua dor, tá bem? E se o professor estiver achando a aula muito pesada, o professor tem total autonomia para parar a aula e para falar besteira com vocês e para jogar a conversa fora, tá bom? O professor não vai deixar de trabalhar, o professor não vai deixar de dar aula, mas o professor, ele também quer ouvi-los, quer saber se você está bem para você produzir, tá bom? A situação está bastante complicada, a gente sabe disso, mas nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, assim, queremos voltar presencial, mas o momento não é do presencial. Tem pessoas se contaminando, né? Tem pessoas morrendo. Ontem eu fiquei muito abalado com a morte do Marcelo, porque é um cara que estava muito próximo a mim. Ele me chamava de meu mentor. Ele me chamava de mentor. Então, pessoal, nós não queremos perder nenhum de vocês. Então, eu, enquanto coordenador, não quero perder meus alunos, não quero perder os meus professores, tá? E não estou falando aqui de perder um aluno porque é uma instituição privada e que depende de alunos. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando do humano. Eu não quero perder o humano. Eu não quero, de repente, saber que um aluno meu, que está cursando aí algum dos nossos semestres, perdeu a briga para o Covid. Né? Nós não queremos isso. E é muito bonito de ver, é muito bonito de saber que os meus professores também estão preocupados com o humano, o nosso aluno humano. Os nossos professores não estão preocupados se você está rendendo com o conteúdo ou não, se você está acompanhando ou não. O momento agora não é isso, não é para isso. O momento agora é para saber se você está bem, se você está vivo, entende? Então, pessoal, eu estou à disposição. Se você tiver algum problema, se você tiver algum sintoma de Covid, fale com o teu professor. O primeiro passo é esse, tá? Você não está bem para assistir aula, está com algum problema, está com algum sintoma de gripe, fale com o seu professor. Todos os professores estão orientados a entender. Fale com ele e, se precisar de uma intervenção da coordenação, eu estou aqui para ajudar também. Tá? Mas converse com o seu professor, eu te garanto que o teu professor saberá te ouvir, te entender, e ele vai dar um jeitinho com relação ao trabalho, à atividade, para poder te ajudar. Tá certo? Tá, pessoal? Então, fiquem bem. Eu não quero dar nenhum recado hoje, eu só quero dizer isso. Fiquem bem, o momento de estarmos juntos. O momento, né, a Michele colocou ali, e eu que agradeço, tá, Michele? O momento agora é de empatia por todos nós ali e preocupação uns pelos outros, tá bom? Professor, obrigado pelo espaço, desculpa, de repente, aí você perdeu o teu raciocínio aí, tá? Mas o momento eu acho que é de parar e bater um papo mesmo, tá bom, professor? Obrigado. Eu que te agradeço pelo espaço. Gente, eu estou à disposição, o professor George está à disposição, o que precisarem, tá bom? Até mais, gente. Pessoal, tudo bem? Então, um dos motivos do início da nossa conversa, certo? Para quem chegou depois, de atribuir os pontos, mesmo que seja metade deles para quem entregou fora do prazo. Nós estamos seguindo essa regra ali com relação a esses exercícios, por uma questão de respeito aos que entregaram dentro do prazo, certo? E nós vamos tentar seguir assim com as nossas próximas avaliações. Eu tenho a preocupação em que vocês tenham essa ideia do conteúdo, mas como o professor André falou,
a preocupação deve ser realmente em relação à saúde. Talvez em uma outra oportunidade eu conte um pouquinho da minha história, tá? Só para não tomar o tempo de vocês agora, talvez em sala de aula no futuro próximo, mas eu entendo perfeitamente o que é uma batalha em relação à saúde, tudo bem? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Que em seguida nós vamos entrar na nossa lista de exercícios. Tá me Acho que ouvindo? tá tranquilo. Tudo bem, então. Perfeito. Deu tempo de nós terminarmos nosso raciocínio com relação à montagem da tabela verdade, da disjunção e da condicional. Por que só essas duas hoje? Porque na aula passada nós trabalhamos com conjunção e nós tínhamos também que rever conectivos, tradução simbólica, tradução corrente, certo? E na próxima aula nós vamos ver o que, então? Bicondicional e a negação. Perfeito? Então vamos para a nossa lista de exercícios. Bom, basicamente, nós trabalhamos com algumas poucas exceções, nós trabalhamos com duas proposições. O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos montar uma tabela verdade junto, que é essa... Não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que vocês estão com a lista aí aberta, né? Eu deixei em branco para que vocês preencham ali, certo? Vamos deixar aquela coluna preenchida. Por quê? Porque é um lembrete de que vocês lembram da regra, né? Ficou redundante, mas para que vocês se recordem da regra. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, a nossa tabela verdade, ela está... ok. Alguém falou que entregou no prazo. Perdão, deixa eu ver aqui rapidinho. Ok. Ok, eu vou verificar isso, tá? Eu vou verificar professor, isso porque... eu acabei de ver aqui também, a minha tá atrasada 6 dias, mas tá lá entregue. Não sei porquê. Isso, porque deixa eu explicar para vocês. Quando nós montamos lá, dentro do Moodle, lá dentro da plataforma de vocês, um novo exercício, uma nova atividade, tem condição lá de, por exemplo, eu monto bem antes e abro e elaboro o link também bem antes do prazo. Mas eu coloco daí o gatilho lá, certo? Para ele startar apenas no dia 24, na véspera, às 9 horas, que é um combinado com vocês, de colocar um dia antes o material. E a data superior, o horário superior é sempre no dia 25, no dia da aula, às 23h55. Após esse período, de acordo com o Moodle, ele não deveria aceitar mais arquivos, mas ele está aceitando e ele está colocando essa notificação de que está atrasado. Mas eu tive a impressão que mais alunos entregaram dentro do prazo do que fora, certo? Teve um total de 35 listas, quase 40 listas entregues, mas 23 foram entregues dentro do prazo e as demais fora. E eu tive a impressão que era lista demais fora do prazo, certo? Por isso que eu deixei anotado e fui conversar com o professor André. Mas eu vou verificar isso, tá, pessoal? Para não acabar não penalizando de forma indevida. Porque qualquer coisa também eu tenho um e-mail lá que é enviado e tem o horário lá. Sim. Eu vou verificar isso, tá? Eu vi que aparece a notificação, eu sei que aparece uma notificação lá, mas eu realmente achei estranho que alguns estavam aparecendo, por exemplo, 3 horas a mais, 6 horas a mais, muito espaçado, assim. Tá? Eu vou verificar isso. Tá bom? Professor, sim. Isso aí que está acontecendo com esses alunos é porque na hora de enviar, não sei se foi todo mundo que viu, mas depois de você enviar, tem que confirmar o envio. E geralmente é só enviar. Foi até comentado, teve alguma aluno que comentou em aula semana passada? Foi a Évila, eu acho. Sim. Ela comentou sobre que tinha um botão adicional lá, mas agora não tem mais, certo? Eu não olhei essa atividade ainda. Se tem. Mas tem que explicar isso, senão vai acontecer esse problema de novo. Isso, eu tirei a dupla confirmação lá, que a Eve lá comentou. Eu tirei essa dupla confirmação, é desnecessário. Então, dessa vez, não é para ter esse problema, tá? Se tiver, tem aluno que tem meu WhatsApp, pode me informar lá, por gentileza, ou pode ser por e-mail também, tá bom? Não tem problema, não.
Ok? Então, vamos lá. Nossa tabela verdade com dois elementos, com duas proposições simples. Então, P e Q, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. A nossa disjunção P e Q, que nós precisamos completar ali, para ao menos um verdadeiro, o valor lógico da disjunção é verdadeiro também. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro E falso. falso. Professor, Ok? Sim. eu preciso fazer uma tabelinha para cada alternativa? Não, o objetivo é assim, ó. Posso Vocês responder direto? podem responder direto. O objetivo de colocar aquela primeira tabela verdade para que vocês completassem é justamente para vocês completam só aquela, tá? Até a Juliana Só para perguntou. colocar a regra, né? Oi? Só para colocar a regrinha de como funciona, Isso, né? isso, porque o que nós vamos fazer? Isso eu já deveria ter feito na lista anterior. Só completar a regra, que é o que importa, lembrar da regra. Na próxima lista, vocês viram ali que a de condicional precisa completar também. Na de bicondicional e de negação vai ser a mesma coisa, ok? Para completar a regra. Porque quando chegar lá na prova, nós podemos colocar... vou combinar com vocês já agora. Aproveitar que a maioria da turma está aqui. Na prova, nós podemos colocar uma tabela verdade limpa, ok? Só com as proposições e os conectivos ali, mas sem os valores lógicos, ok? Porque o que vocês fazem? Vocês vão ter a oportunidade, eu vejo que vocês estão perguntando e acabam se interessando pela forma como nós chegamos na tabela verdade. Então, na prova, vai ter uma tabela verdade para que seja toda ela completa, para que ela seja completada na prova, certo? Então, você, com duas proposições, para não tomar tempo, já que vocês sabem como chegar nela, então, vocês vão completar com o valor lógico e vão completar as regras, de todas elas, da conjunção, disjunção, da disjunção exclusiva, com alguns poucos exemplos, com a condicional, bicondicional e com a negação. Tá? Então, se tiverem dúvidas com relação à montagem, vocês podem fazer, me mandar por e-mail, tá? Fiquem à vontade. Então, é uma só. Faz uma só. Por exemplo, na prova, completa toda aquela tabela verdade, no início eu já insiro, e não precisa mais fazer tabela verdade. Por quê? Porque eu já entendi que você sabe a regra de cada conectivo. Ok? Aí não precisa mais fazer, você pode fazer direto. Eu vejo que é uma preocupação já de aulas anteriores. Já. Tudo bem? Beleza. Então, nós montamos da disjunção. Nossa primeira questão. Tá, ok. Eu vou apagar para a gente ter espaço aqui. Ô, professor. Sim. Não sei se é só no meu ou de todo mundo, mas na B, não tá faltando alguma informação ali? Ali. Tá. Camões escreveu... tá, beleza. Tá, pi. Considere pi ali. Tá? Todo mundo ouviu, pessoal? Todo mundo pegou ali onde eu... Desculpa, eu acabei não pegando, não ouvi quem falou ali. Jefferson. Isso, Jefferson, isso. Porque, conforme vai falando, vai redistribuindo aqui. Camões escreveu os Lusíadas, ou pi é igual a 3. Na hora de digitar, sabe? O erro humano. Então, vamos lá. A letra A, nós vamos fazer direto aqui, ó. Aproveitar o que a Michelle comentou. A nossa primeira proposição simples é o quê? É o P que é verdadeiro. Paris é capital de França. Paris é a capital da França. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 9 menos 4 igual a 5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, a preposição, o valor verdade de P é P. P. É verdadeiro. Verdadeiro. Isso. Vamos lá, eu vou perguntar para vocês identificam sozinhos as proposições e já vão falando para mim se é verdadeiro ou falso, tá? Beleza. Camões escreveu Lusíadas. Verdadeiro. Essa daí tá faltando alguma coisa? O pi é 3 só ou é 1,4?
Π é igual a 3. Então é falso, porque Pi. tem um... Beleza. É falso. Falso, ok? Falso. Então, o valor verdade é verdadeiro. Acho que a Juliana perguntou na aula passada se poderia utilizar a proposição composta tudo P. Vamos trabalhar tudo com P, então. Todo mundo entendeu o porquê aqui, né? Sim. Pelé nasceu em Minas Gerais? Eu não sei. Verdadeiro. Nascer. É? Aham. Verdadeiro. Vamos lá. Vamos fazer por proposição, pessoal, tá? Porque Pelé alguns fazem nasceu- direto, outros não. Beleza. Pelé nasceu em Minas Gerais, verdadeiro. Verdadeiro. Que é o P. Raiz quadrada de -1 aí eu já não sei. Quem sabe responder para ajudar ali o Jefferson? É falso, né? Cadê o físico da turma? Raiz de -1 é 1? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Falso. Falso. Aí o Falso? valor verdade é verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Pera aí. Tô vendo. Falso. Essa aí é qual? Minha internet tá ruim. A letra D. Sri Lanka fica na África, vixi. Ah, Verdadeiro. letra D. Letra D. Falso, seno de π é 0? Pelo que a internet falou, é próximo de 0. Próximo de 0. Qual que é o valor verdade da proposição composta? Verdadeiro. A proposição simples ali na E, a primeira, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? A segunda proposição simples. Falso. Pessoal, todo mundo está acompanhando? Por favor, sinalizem. Tá? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Não, peraí. Recife é capital do Ceará? Não. Ó, Falso. Está aqui, marcado como falso. é falso. Então tá. A primeira proposição simples da F. Aquilo ali é 2 elevado ao cubo? Isso. Verdadeiro. Primeira proposição. E a segunda é falso. 3 não é igual a 3, isso é falso. Primeiro falso, dá verdadeiro. Isso. Professor, fazendo pergunta, é que eu estou um pouco perdido. Então, se uma das duas for falsa, então a resposta é falsa, correto? Tá, vamos lá. Tá. Qual é a regra? Nós estamos trabalhando aqui com a disjunção. Sim. Certo, pessoal? Nós estamos trabalhando com a disjunção. P ou Q. Uhum. Certo? Quem ajuda a relembrar a regra da disjunção? A disjunção só é falso quando ambos são falsos. Dito de outra forma? Só ela é verdadeira se um dos valores for verdade. Isso. De trás para frente, eu toco tanto. É mais fácil assim. Só é verdadeiro quando algum é verdadeiro. Se os dois for falso, é falso. Isso, tá? É que para mim fica mais fácil do outro lado. Por hábito, eu acabo fazendo de trás para frente, eu sei que... Então, Uhum. vamos lá. Michele falou da forma mais simples ali. Quando um elemento é verdadeiro, ao menos um elemento é verdadeiro, o valor lógico da disjunção é verdadeiro. Tá? O Sérgio perguntou ali. Então, eu olho para a tabela verdade, essa que está no início da lista de exercício, eu olho. Qual proposição é verdadeira? Ali na primeira linha, ambas são verdadeiras, então o valor lógico da disjunção na primeira linha é verdadeiro. Na segunda linha, eu tenho um verdadeiro, então respeita a regra, é verdadeiro também. Terceira linha, idem, também tem um verdadeiro.
Então, o valor lógico da terceira linha na disjunção é verdadeiro. E, por fim, a última linha é tudo falso. Tá? Então, o Jefferson fez de baixo para cima. Aí é falso. Ok, Sérgio? Entendi, obrigado. Tá? Isso. Na próxima aula, pessoal, quando a gente fazer a revisão de bicondicional e negação, eu posso fazer uma revisão de todas elas, a gente monta tudo junto, até porque acabei criando essa dinâmica para colocar na prova lá, então nós fazemos tudo junto de novo. Ok? Vamos fazer incansavelmente. Até alguém fala assim, chega, não quero mais ver. Bom, toma. Letra G, a primeira proposição, simples, é verdadeira ou falsa? A letra G, pessoal. Quem que sabe a escala de 25, hein? Verdadeiro? Tá ok. A segunda Verdadeiro proposição. Também. Acho que é verdadeiro também. É falso? Londres é a capital da Itália? Falso. Falso. É falso, verdade. Perdão. Então, o valor verdade é verdadeiro. Letra H. A Terra é uma estrela? Falso. Beethoven é italiano? Boa pergunta. Vamos lá. Vai, Google. Italiano? Estão dizendo aqui no chat Falso. que é. Falso, né? Okay. Tudo ruim. O Beethoven é alemão, pô. Isso que eu ia falar. Para quem fez a consulta ao oráculo, ele é alemão. Ok? Tudo ruim. Tudo ruim. A letra I. A primeira Vênus. proposição. Verdadeiro. Vênus é um planeta. Segunda proposição. Falso. Número 5 é o número par. Então, verdade. Jota, a água do mar salgado. A água do mar é salgada, verdadeiro. Os gatos têm 4 patas, verdadeiro também. Então, o valor verdade é verdadeiro. Só pra mim que o som do professor sumiu? Os gatos têm 4 patas? Verdadeiro, né? Aí, voltou. O valor verdade é verdadeiro. A letra K. Não é verdade que a Terra é um planeta? Não é verdade. Vamos lá, agora ficou interessante, hein? É falso que a Terra é um planeta. Não é verdade que a Terra é um planeta. Então, é falso essa... Sol. É verdadeiro também. Como é que nós resolvemos essa questão, pessoal? Quando nós fazíamos a tradução sim. Que é falso que a Terra é um planeta. Então é verdade. A Terra não é. A Terra é um planeta. Mas não, aí não, é o contrário. Ai, chega. Isso. Né? O raciocínio da Michelle é legal ali, ó. Vamos lá. Quando nós fazemos a... Alguém colocou ali, estão me deixando louco. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos com calma. Quando nós fazíamos a tradução simbólica, o que nós fazíamos primeiro? Porque eu lembro que no comecinho ali, queriam já fazer direto. Aí eu sugeri, vamos abrir por proposição, certo? Vamos identificar a proposição. Então, qual que é a afirmação dentro dessa proposição? Terra é um planeta. A 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 negação não é verdade que a Terra é um planeta. Então, a Terra é um planeta, é verdadeiro. Uhum. Certo? Não é verdade. Oi? É falso, então. Exato. Tá? Aí eu concordo com o Jefferson, a gente pode pensar de trás para frente nesse caso. Então, você volta, olha qual é a afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Como em negação, o oposto é sempre, se eu tenho verdadeira afirmação, o oposto é falso, então, pensando na regra da negação, eu já resolvo essa. Todo mundo pegou? Michele? Sim. Então, okay. Por exemplo, a preposição ali, a Terra é um planeta, verdade. E aí, como a negação nega tudo, só inverte. Então, é falso.
Exato. Então, o P é falso. O valor de P é falso. E a Terra gira em torno do Sol, verdadeiro. Então, o valor verdade de P é V. Todo mundo acompanhou? Todo mundo acompanhou? Então, vamos lá, pessoal. Esse Quando- exercício é interessante. Quando tem um não, então é mais fácil achar o P e depois vir pro não, né? Não começa a ler desde o começo, porque buga a mente. Isso. Isso que eu ia reafirmar. Quando você olha a proposição, já olha de cara. Eu tenho uma negação? Tenho. O que é o contrário daquela negação? Ah, Sueli é rica, Sueli é pobre. Está chovendo. Não está chovendo, então está chovendo. Já olha e já tira, já separa o que é proposição, o que é a afirmação, o que é a negação dela. Certo? Porque se você tiver dúvida, a afirmação você acerta. Não está chovendo, está chovendo. E o contrário você resolve pela regra. Tá? Beleza. Aí na última, é falso que a Terra é um planeta. Falso. Então, é falso que a Terra é um planeta. Pela verdade, é falso. E que não gira em torno do Sol, que é falso também. Ok. O valor verdade é falso. Falso. Todo mundo acompanhou? Yes. Oi? Tem alguém chorando no chat aí, o que aconteceu? Ah, é a Michelle. Nós vamos seguir para a segunda Eles questão. estão conseguindo complicar a frase cada vez mais, tá ficando cada vez pior. Pessoal, vocês sinalizem para mim se está indo tudo bem aí, tá? Nós precisamos seguir para a segunda questão. Né? Tá tudo bem, sim, tranquilo. Se não entenderam, pode comunicar que eu volto e a gente refaz aí, tá? Não tem problema, não. Vocês já viram que para quem tem quadro em casa, escrever não é problema, né? Então, vamos lá. Realmente. Quadro em casa aí é um nível acima. Eu não queria ser filho dele. Vamos trabalhar com uma condicional. Vamos trabalhar com uma condicional, pessoal. Eu não vou montar com vocês a tabela verdade da condicional, nós já montamos ela no início, tá? Para não ficar repetitivo. A regra tem que estar clara na mente. Então, nós vamos seguir direto, na hora de entregar a lista, por gentileza, completinha a tabela, né? Uma só aquela ali. Vamos lá, nossa primeira questão. Se Marte não é um planeta, então Pelé foi um grande jogador de futebol. Marte não é um planeta, verdadeiro ou falso? Falso. Pelé foi um grande jogador de futebol? Verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Então, a regra do condicional, o Augusto já relembrou ali. Quer relembrar de novo lá, Augusto? Será falso quando a primeira for verdadeira. E a segunda é falsa. Né? Falso. Vamos falar com as regras aí já. A Terra gira em torno do Sol, nós já verificamos que sim, né? Senão nós estaria morto. Isso aí. Um triângulo tem 4 lados? Falso. Então o valor verdade é falso. Dois não é um número par? Verdadeiro. Ah, falso. Porque ele é par, aí não, enfim. Tá. Então Belém é capital do Pará. Belém é capital do Pará? Nossa, eu sou péssimo com geografia. É verdade. É verdade. Verdade? Então, verdade. Respeita a minha história. Todo mundo está acompanhando, pessoal? Yes. Letra D. Letra D, a letra E e a letra G, elas são compostas ali, né? Então, vamos lá. Letra D. A letra D, o que nós vamos fazer? A letra D vai ser... nós vamos utilizar aquela forma corrente que nós vimos lá atrás. Lá. Vamos ver se a gente se recorda? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Japão era seu aliado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O Japão também perdeu a Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro. Precisou de 2 bombas atômicas, mas é verdade. Então, como é que nós resolvemos essa questão? Alguém lembra? O certo, nós estamos fazendo direto, certo? Correto? Então, o que nós deveríamos fazer? Abrir uma tabela verdade aqui, porque nós temos 3 proposições simples e resolver do jeito que nós vimos na aula passada, que nem entrou na lista de exercício ainda aquelas construções. Mas tem uma forma corrida de fazer. Como é que nós fazemos? Primeiro, vamos descobrir a composição dela, certo? Como que nós organizamos aqui o cálculo proposicional? Nós temos P e Q, vê se todo mundo concorda. Né? Eu tenho P e Q, CP e Q, então R. Todo mundo concorda? Sim. E P e Q, então R. O que é isso aqui? É uma proposição composta com 3 elementos, né? P, Q e R. Como é que eu faço a resolução disso aqui? Eu uso essa notação, certo? O meu valor verdade de P é verdade. Vou ter que fazer... Vamos fazer a sinalização aqui. Meu valor verdade da proposição P é verdade. Meu valor lógico da proposição Q é verdade. E o meu valor lógico da proposição R é verdade. Certo? Como é que eu faço? Quem lembra? De trás para frente? Isso, mas o que eu tenho que observar primeiro? O E lá, né? Como é que é, Jefferson? O E lá. Tem que resolver o E para depois o C. Por quê? Por causa da ordem lá. Eu esqueci o nome, mas é a ordem. Ordem de precedência. Como é que é, Juliana? Na verdade, chamei de ordem de prioridade, mas não é precedência. Ordem de precedência, perfeito. Qual é a ordem de precedência? Em primeiro lugar, eu nego. Em segundo lugar, eu resolvo conjunção e disjunção. Terceiro, eu vou resolver condicional e bicondicional. Lembrando que condicional e bicondicional não há uma ordem entre elas. Acho que eu fiquei na frente lá. Então, negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Okay? Se não for isso, vocês me corrijam. Então, vamos lá. Primeiro, o Jefferson falou primeiro a conjunção. A primeira conjunção, né? Então, eu preciso que ambos sejam verdadeiros para que seja verdadeiro, correto? Certo. Então, vira V. V com V é V. V. Valor verdade é V. Aí finaliza. Isso. Então, para que nós possamos pular a parte de tabela verdade dessa proposição composta, então nós fazemos direto. Todo mundo pegou? A gente vai fazer a revisão disso aqui na próxima aula também, tá? Porque eu acho que nós vimos uma vez. 1 ou 2 vezes. Então tá, vou apagar para nós fazermos a próxima. Vamos lá. A próxima é o quê? Se Cuba é um país comunista do continente americano, Cuba é um país comunista do continente americano? Peraí, ali tá se Cuba é o único país, tá escrito. Isso. Cuba é território dos Estados Unidos, não é? Aí vocês me pegaram. Michele que fez história, é? Sim, eu acho que é verdade. Não tô Vamos falando. lá. Tá, o Jefferson lembrou que tem um único ali. Então, se Cuba é o único país comunista do... Tá ali perto. Oi? Eu acho que é verdadeiro. Então, vamos lá. Não. Letra E. Então, meu valor verdade da letra E é verdadeiro. Valor verdade da segunda proposição os Estados Unidos são um país capitalista? Sim. Cuba será arrasada pelos Estados Unidos? Aí, pessoal, vamos lá. Exemplo bem enviesadão, né?
Porque vai ser arrasado em que sentido? E já não foi? Oi? E já não foi? Isso. Tá? Então, nós vamos considerar o que a Michelle comentou ali, que ele já foi, tá? Pela questão lá do problema dos mísseis, lá da Guerra Fria. Então, eu vou considerar como verdadeiro. Mas vocês observem que ficou ambíguo, né? Porque vai ser arrasado em que sentido? Econômico, militar, sanção, o que eles vão fazer? Então, próxima vez que montar esse tipo de questão, vou cuidar com esse tipo de ambiguidade. Mas nós vamos considerar o que a Michelle falou e sim, já foi arrasado. Então, é verdadeiro. Como é que fica a nossa proposição composta? Então, eu tenho P, Q, R. Eu tenho E, P e Q, né? P e os Estados Unidos, P e Q. Então, R. Ok? E nós vamos ter P é verdadeiro, minha conjunção é verdadeira, então verdadeiro. Ok? É o mesmo exemplo anterior, o resultado é verdadeiro. Certo? Nós podemos pular para o final, nós chegamos nesse mesmo resultado. A letra F, todo mundo acompanhou? Estão de acordo? Sim. A letra F, nós voltamos com uma proposição simples. Isso que eu vou pagar para ganhar espaço aqui, pessoal. A letra F, valor lógico de P. O Brasil teve várias moedas? Verdade. Sim. É provável que o real seja a última? Deus queira que sim. Não. Continuar do jeito que tá, talvez não, mas tecnicamente sim. Acho que vai ser o dólar. Não, é verdade. Claro que não, né, Augusto? Senão nós estamos lascados. Como é que fica o valor verdade da composta? Verdade. Verdade. A letra G nós vamos fazer direto aqui, ó. O valor verdade. O Mercosul incomoda os países desenvolvidos? Eu acho que não. Eu não sei, incomoda? Incomoda? Eu sou muito leigo com esses bagulho, é foda. Eu acho que não. Por que incomodaria? Dificilmente, pessoal. Dificilmente. Aqui vai Eu tinha um professor que chamava de cultura inútil, né? Dado que é fora do contexto. Mas o comércio internacional brasileiro representa 1% do comércio mundial. Tá? Então, é bem irrisório, bem pífio, assim, tá? Então não incomoda. Isso, nossa participação é bem mísera, assim, né? Então, é verdadeiro, né? Mercosul incomoda? Não, falso. Isso. A nossa segunda. O Brasil é país integrante desse mercado? Sim. Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Os países desenvolvidos tentarão conter o desenvolvimento brasileiro? Não através disso. Porra, a gente já tá na merda. Se alguém tentar foder com raiva, vai ter uma coisa ainda, tio. Porra. Só falta pisar em cima agora. Tá? Então, não, né? Então, falso. Como é que ficaria aqui? Eu tenho P, E, Q, então, R. Eu tenho... Fica F. Falso. Eu tenho verdadeiro. Então, falso. Ó, aqui já está diferente. Como é que fica aqui a conjunção? Falso. Falso. Falso com falso ou falso? Tá? Essa é a letra G. Agora a letra H. Não. O C, então, FF é verdadeiro ou é falso? Agora eu fiquei confuso. O C, então, FF? É. É verdadeiro. É verdadeiro. É porque você colocou falso ali, não colocou? Isso. Muito bom, tá? Então, é verdadeiro. Beleza, a verdade é ver. Porque a regra da condicional é primeiro verdadeiro e segundo falso. Beleza. Letra H. A letra H são duas proposições, então nós conseguimos resolver aqui direto. Se residirmos no país da América Latina. Bom, nós residimos no país da América Latina, certo? Então, verdadeiro. Certo. Verdadeiro. Então, nosso idioma é proveniente do latim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, o valor verdade é ver.
A primeira proposição é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A proposição, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, o valor verdade é falso. Verdadeiro ou falso? Se 0 é maior? Maior, né? 0 Não, é é menor que falso. 0. É falso? Verdadeiro. É falso, pra mim é falso. Agora eu confundi. 0 é... Pera aí, repete. Fazer um favor. 0 é menor que 1? Ah, tá, é menor. Isso é verdade. Verdadeiro. Verdadeiro. Eu entendi você falando maior. Maior não é, pô. Menos 1 é maior que menos 1? Não, é igual. Então é falso. Então V com F é F. Pra cá. A primeira é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, pessoal? Ah, não, é porque tem um 0,13 lá. Então é falso, perdão. Isso. Ok? Vocês observem ali que o então foi substituído pelo símbolo. Tá? Aham. Às vezes é apresentado dessa forma. A segunda proposição, verdadeiro ou falso? Essa tem que fazer a continha, né? 3 é mais. Como é que é, Juliana? Verdadeiro. Nossa última, letra L. Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo? A Terra é um planeta? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Portanto, V. Ok? Então, está resolvida a nossa lista. Certo, pessoal? Aí, não sei se todos anotaram, todos acompanharam, foram resolvendo junto. Vocês têm... Sim? Sim? Quem gostaria? Não, professor, eu estou falando que eu estou dando uma olhada aí só para ver se fica igual. Ô, professor. Pode falar, James. Sobre aquele que tem 3, se eu colocar, por exemplo, na prova, assim, você vai entender? Eu taquei no chat aí. E daí, daquele jeito, eu consigo resolver e entender. Se eu colocar daquele jeito ali, tá certo? Pode ser? Eu sei que o que importa é o valor verdade, mas, por exemplo, a construção ali para chegar na lógica, eu posso pôr assim. Eu prefiro que, se você consegue demonstrar, como você fez ali, tá ótimo. Tá? É porque aí eu pulei o P, o Q e o R, eu só coloquei o valor de cada um, só para mim conseguir chegar na resolução, entendeu? Problema. Beleza. Não tem problema, tá? O que você fez ali? Você demonstrou as regras, ok? Porque a substituição ali é clara. Então, tá perfeito. Inclusive, o nosso próximo conteúdo, que nós iniciamos há 2 aulas atrás, é sobre construção de tabelas verdade. Então, quando nós temos 2 ou 3 composições ali, de 3 condicionais, com mais uma bicondicional, então, nós vamos construir uma tabela verdade também, quando chegar a hora, e as demais vão ser tudo direto como você colocou. Aí vai poder inserir tanto a proposição quanto o valor lógico. Então, beleza. Nas simples, que só tem 2, eu posso simplesmente só tacar o valor verdade, ou você quer que constrói também ali, pelo menos só o começo? Não, pode. Porque o que acontece? No início, nós vamos preencher a tabela verdade lá. Então, eu vou entender que você sabe a regra, certo? E para você chegar no valor lógico da composta, você precisa saber o que você está fazendo com as simples e com as componentes. Então, se você falar para mim assim, ó, ali no final, aqui, vou pegar aqui a letra K, se você colocar para mim ali, usar a notação correta, tá? Que você está analisando o quê? Você está validando o quê? O valor lógico da proposição composta. Então, ali,
a letra proposicional precisa ser maiúscula. A Juliana comentou em uma aula se poderia ser só P. Não tem problema, pode ser, porque são proposições simples distintas dentro da composta. Mas você pode separar também por P, Q, E, R, S, maiúsculo. Você coloca a notação ali com a letra maiúscula e o valor lógico, tá ok. Beleza, valeu. Ação certinho e colocar o valor lógico da proposição. Está perfeito. Eu posso atribuir a questão lá, já lá no Moodle? Pode. Beleza. Pode. Tá? Professor, eu estava fazendo outra lista de exercícios sua e teve uma que eu fiquei em dúvida. Se eu mandar aí no chat, você consegue fazer com a gente para dar uma olhada? Pode falar. Qual lista que é, Ju? Agora eu não lembro, mas eu mandei para você digitado qual que é. Viu, 4? A minha confusão foi o que vir antes do P ali no C. Como que eu faria com a ordem de verdadeira ou falsa, entende? Se eu tenho que ver da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Esse aí é do Joey Marcos, não é? Mas a Ju quer fazer a validação dela, né? Você quer chegar no valor verdade dela, né? Tá. Era para fazer pela tabelinha. E aí eu fiz a tabela e fiquei confuso. Falei, e agora? Eu tenho que levar em consideração o verdadeiro e falso da esquerda para a direita ali dentro do parênteses ou da direita para a esquerda? Não, você resolve dentro do parênteses primeiro, faz a negação do P e você vai ter a última condicional é a negação com o resultado dentro dos parênteses. Tá? Vamos fazer aqui. Pessoal, eu posso apagar? Eu posso apagar aqui? Não sei se alguém está copiando, mas por mim pode. Tá, aqui. Vamos fazer aqui no canto. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Eu tenho uma negação de P, uma condicional, um Q e P. É isso? É isso. Ok. Você só lembra para mim lá o valor verdade. O valor de verdade de P era verdadeiro ou falso? Deixa eu ver aqui só um momentinho. A título de exercício, nós podemos atribuir, tá? Nós podemos falar que o valor verdadeiro de P é verdadeiro e o valor verdadeiro de Q é falso, para ajudar na resolução. Então, o valor verdadeiro de P vai ser verdadeiro e o valor de Q vai ser falso. Tá? Então, é uma atribuição que nós estamos fazendo só para resolver a questão. Então, nós vamos ter... observe, eu vou fazer passo a passo, mas nós poderíamos fazer direto. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma negação de P. O que é P? É verdadeiro. Uma condicional. O que é Q? É falso. Se F, então, verdadeiro. Certo? Aqui dentro. Na verdade, professor, a atividade era para construir a tabela verdade, entende? Essa foi minha dificuldade de construir a tabela. Tá, então vamos construir a tabela verdade. Vamos construir a tabela verdade dela. Então, eu tenho P, Q. Como nós estamos fazendo passo a passo para entender, então nós vamos fazer uma coluna para cada elemento. Então, uma coluna para negação, uma coluna para o P, uma coluna para a condicional, para o Q, para a segunda condicional, para o P. Ok? Então, o que nós sabemos? Vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O que é o próximo passo que nós podemos fazer? Repetir o que nós já temos. Isso. Tá? Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ok? Ok. E agora, Ju, como é que fica a condicional? Então, aí, essa é a minha dúvida. Como que eu levo... Porque, assim, a regra para ser falsa é a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. Qual que é a primeira para mim aí? É P ou Q? É P.
Muito bom, é isso mesmo. A ordem é P. É P. P precisa, tá? P precisa ser verdadeiro primeiro. Então, como é que fica? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Observado, tá? A negação, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Como é que fica condicional? Falso, verdadeiro. Agora já me embaralhou a cabeça. Não. Agora eu vou levar em consideração primeiro a negação, né? A negação vai ser a... Isso, o elemento é P. Aqui, ó. Beleza. Tá? Como é que fica? Vai ser tudo verdadeiro. Ah, tá. É, verdade. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, que é uma tautologia. Quando todos os elementos eles resultam em verdadeiro. Tá? Beleza. A minha dúvida era essa, se seguir a ordem do P e o Q. Agora eu entendi. Então sempre vai ser o P mesmo. Isso, porque o que acontece? Quando nós queremos implicar quando nós queremos fazer... Porque o que acontece aqui? Nós temos que CQ, então P. Certo? Porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Que seria o equivalente a falar aquilo lá em cima. Mas eu não posso falar isso aqui. Então, eu inverto a ordem da proposição. Certo? Então, aqui, vamos lá. Eu vou colocar, isso aqui é a forma errada, né? Isso aqui é a forma errada. Ó, essa é a forma errada. Não tem seta unidirecional para a esquerda, pessoal. Tá? Então, eu tenho... essa é a forma errada. É a forma errada de falar isso aqui. Certo? Então, quando eu quero falar que é CQ, então P, eu preciso inverter os elementos. As proposições simples. Por quê? Porque eu não posso fazer isso aqui. Ó. É por isso que está daquele jeito lá. Porque eu desejo falar ao contrário. Então, eu inverto a proposição. Tá? O que mais, pessoal? De dúvida? Mais alguma dúvida? Eu já não sei mais. Eu já nem sei mais se eu sou falso ou sou verdadeiro. Cara. Mas vai pegando, pessoal. A gente vai pegando. É claro, em sala de aula nós poderíamos ter acesso ao quadro e dar uns minutinhos para vocês resolverem, ir de mesa e a gente pudesse interagir mesmo, né? Mas a gente vai se adaptando. Certo? Pessoal, se não tiver mais... Só para você saber, eu enviei a lista agora e não está pedindo dupla confirmação, tá? Já está certinho. Ok, ótimo. Então, não sei se foi o Sérgio, o Jefferson comentou sobre que apareceu algumas horas depois. Vamos torcer para que dessa vez não aconteça, então, tá? E eu vou ver com o professor André essa questão ali também. Pessoal, então, se não tiver mais dúvidas, nós vamos encerrar a aula, tá? Eu fico à disposição lá por e-mail, eu abri também um chat de soluções. Lá no a presença vai ser enviando a atividade? A presença é o envio da atividade. Beleza. Tem até hoje, né? Até o final do dia, até 11h55, eu acho que é o prazo lá. E na próxima aula nós vamos concluir, vamos fazer uma lista de condicional e negação, bicondicional e negação. Vamos fazer uma revisão, se eu esquecer, vocês me recordam, precisa fazer essa revisão de toda a tabela verdade, com todos os elementos, e daí nós vamos encerrar esse ciclo, esse primeiro ciclo, de apresentação conectivo, de tradução simbólica, tradução corrente, tá? Porque e essas regras, elas precisam estar bem claras na mente, sem gravar, eu acho que isso a gente está fazendo bem legal, porque nós vamos, a parte de construção da tabela verdade, vou dar uma revisada. Nós vamos entrar em tautologia, contradição e contingência, que é um tema bem breve para vocês terem uma noção. E já vamos seguir implicação lógica, equivalência lógica, e já tem mais algumas regras para a gente entender. Então, essa parte das regrinhas de como montar a tabela verdade, vocês vão utilizar isso
Eu acredito que sempre, porque lá em... Vocês viram tabela verdade em álgebra booleana também? A gente não teve matéria ainda, não teve nada relacionado. Se vocês tiverem uma... Até foi algo que a Michelle perguntou algumas aulas atrás, né? Essa conjunção E, a conjunção E, ela pode ser identificada dessa forma, certo? Só que nessa tabela, se eu desejasse fazer a comparação com a lógica proposicional, eu teria que pensar de baixo para cima. Então, eu teria... perdão. Então, eu vou ter 0, 0, 0, 0 e 1, certo? Tem um 0 a mais, né? 0, 0, 0 e 1, ok? O que lembra isso aqui? Vocês conseguem associar? Isso aqui, eu vou apagar isso aqui. Lembra a tabela verdade. De qual proposição? Disjunção, conjunção? Esqueci o nome. É o chapeuzinho para cima lá, não era? Não é? Ou é o para baixo? É o para baixo. É o para baixo. Para baixo? Aham. Então vamos lá. Porque daí os dois têm que ser falso para dar o resultado lá. Lembrei. Enfim. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, eu tenho na minha conjunção que ambos precisam ser verdadeiro para que seja verdadeiro. Certo? Ó. Então, a relação está aqui. Certo? E daí, quando vocês vão... Eu só inverti, mas o pensamento estava certo. Mas é isso mesmo. Aí, sim, você gosta de pensar ali de baixo para cima, aí você está correto, ó. Você está pensando de baixo para cima na booleana e na proposicional, no cálculo proposicional de cima para baixo. Então, a relação entre as duas está aqui. E quando nós montamos lá o conjunto de portas lógicas, lá, isso não é um AND nem aqui, nem na China, né? Vamos lá, aqui. Então, e aqui que é um ponto interessante, porque quando nós conseguimos fazer a tradução, vocês já viram a booleana, certo? Vocês comentaram que vocês viram com portas lógicas, e agora vocês estão vendo a proposicional. Porque qual que é o objetivo da proposicional? Você aumenta, assim, o nível de abstração, porque você passa a pensar de forma mais lógica e tentando validar, porque a ideia é validar os argumentos. Mas você está convertendo o texto em símbolos. E agora você consegue converter os símbolos em binário. Porque... eu vou ficar devendo uma outra combinação para vocês aqui. Mas quando você faz a combinação com outra porta lógica... se eu trabalhar com um XAND... Isso. Se eu trabalhar com uma negação aqui, ó, NAND... e trabalhar com mais uma porta AND, certo? O meu objetivo é uma saída. O que é isso aqui em cálculo proposicional? É o equivalente a falar que eu tenho uma negação de P com E, de P com Q, uma conjunção de P e Q. Então, eu consigo transformar o meu cálculo proposicional em álgebra booleana. Foi uma pergunta que me fizeram numa aula passada, tá? E eu fui entender o porquê, onde que estava a conexão. E a conexão está aqui. O que acontece? Se não me engano, o Augusto perguntou em alguma das aulas sobre quando nós temos aquela proposição composta com várias proposições simples. Então, vocês imaginem toda aquela proposição composta, você consegue ter ela em combinação booleana, certo? Mas qual que é a forma? Textual. Você transformou a linguagem corrente em símbolo, e agora símbolo em bits. Então, essa é a conexão. Tá bom, pessoal?
Só a profundidade que eu fico devendo. Mas a conexão é essa. Legal, professor. A gente não chegou a ter nenhuma aula sobre a linguagem booleana mesmo, foi só, conforme a gente foi aprendendo Pascal, o professor ensinou a utilizar, mas não teve nada nesse sentido. Ah, tá. Mas essa relação é legal vocês entenderem. Se eu tiver, eu estou procurando o livro ainda que une essas relações, porque se vocês procuram, se vocês pesquisam, não necessariamente vocês encontram assim mastigadinho. Você precisa fazer o raciocínio. Por exemplo, entender que é o inverso, mas até o Jefferson comentou ali, ele bateu o olho e viu que era uma conjunção. Por quê? Porque ele lembrou da regra da conjunção, que verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Portanto, a minha saída aqui tem que ser verdadeiro. E verdadeiro não poderia ser zero, certo? Então, se você passa a raciocinar desse jeito, você faz essa união. E daí, qual seria o próximo passo? A álgebra booleana não permite que eu faça aplicação física com portas lógicas? Tá? Então, você consegue sair do cálculo proposicional, aristotélico e tal, lá para portas lógicas. E aí para circuitos e vai embora. Ok? Beleza, pessoal? Ok. Então, eu agradeço a presença de todos, tá? Tendo dúvidas, eu reitero, fico à disposição. Vocês mandam... tem aula de EMA segunda-feira, vocês fiquem à vontade. Alguns alunos estão aparecendo, perguntando. E eu fico feliz em realmente ajudar e esclarecer as dúvidas. Tudo bem? Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. E até a próxima aula. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado.